Abramos as nossas Bíblias em Hebreus capítulo 9, versículo de número 12. Assim lemos na palavra de nosso Deus. Gosto muito desse texto para ler na ceia do Senhor, mas vou estar lendo aqui no programa radiofônico, porque é um texto muito relevante, que tem tudo a ver com a nossa redenção realizada pelo sangue precioso de nosso Salvador Jesus, que foi por nós vertido na cruz. Hebreus 9, verso 12 diz: não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu precioso sangue. Nos tempos do Antigo Testamento, uma vez por ano, o sumo sacerdote adentrava no Santo dos Santos no dia da expiação, mas não poderia adentrá-los sem sangue. Nosso Salvador, como Deus e homem, em uma só pessoa, no lugar do pecador, não podia passar pelo véu até que primeiramente tivesse oferecido seu sacrifício. Seu próprio sangue, olha que coisa linda, Jesus ofereceu seu próprio sangue, quer dizer, sangue das veias de um homem perfeito, homem de dores. E que homem! Lembremos do que ele mesmo disse: não quiseste sacrifício nem ofertas, contudo me deste um corpo para oferecer. Hebreus 10, 5. Sacrifício tu não quiseste, mas corpo me preparaste. Eu gosto da versão Almeida e corrigida nessa passagem. O corpo de Cristo foi especialmente preparado por Deus para esse grande sacrifício. Um corpo como o nosso, partícipe da nossa natureza, exceção feita do pecado. Pois aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que por ele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Sua humanidade foi peculiar. Ele era homem perfeito, quer dizer, sem mácula. Em seu nascimento não recebeu nenhuma mancha do pecado original de Maria. Não foi dito à Virgem: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo se envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Assim a pessoa de nosso amado Salvador foi peculiar entre os homens. E essa personalidade pura que foi apresentada como oferta a Deus. Ele era puro e santo e capaz de carregar o pecado de toda a humanidade nos seus ombros, através do madeiro. O peso que ele suportou no madeiro excedeu em muito o peso de montanhas de iniquidades da humanidade toda. Jesus é Deus e homem em uma só pessoa, através da unidade maravilhosa na qual cremos, mas que jamais compreenderemos em toda a plenitude aqui e agora. E como nosso mediador pelo Espírito Eterno, Cristo ofereceu-se a si mesmo imaculado a Deus. Esse sacrifício exclusivo merece nossa fé exclusiva. O sacrifício de nosso Salvador foi no sentido mais elevado, substitutivo. O castigo pelo pecado e a morte, ele sofreu. Ele morreu. Em toda a antiga lei não há expiação, exceto pela morte de uma vítima. Na verdade, isso é o que Deus disse desde o princípio, inclusive no jardim do Éden. A sentença da lei ainda continua sendo a mesma, pastor Ted Wilson. A alma que pecar, essa morrerá. Se estivéssemos ainda debaixo da lei, todos estaríamos mortos. Não ficava ninguém para a semente. Pois o pecado exige morte, já que o salário do pecado é a morte. O Senhor Jesus Cristo não veio à terra
para promover reconciliação através da santidade de sua vida, ou pela seriedade de seu ensino, mas sim por sua morte na cruz. O texto afirma de forma peremptória, quer dizer, clara, pelo seu próprio sangue, Jesus entrou no Santo dos Santos, quer dizer, no lugar santíssimo do santuário. Deveria morrer no lugar de homens culpados antes que pudesse entrar no céu por amor a eles. Assim como os bezerros e bois foram mortos e o sangue deles derramado diante de Deus, da mesma forma Jesus havia de ser morto no lugar de nós, pecadores indignos. Apeguemo-nos à grande verdade de Deus quanto ao sacrifício substitutivo do seu Filho no Calvário, pois esse é o principal ensinamento do livro sagrado. Retiremos esse pensamento errôneo de que Jesus morreu como mártir. Ele não veio ao mundo para ser mártir da paz, como canta equivocadamente, nós cantamos um corinho equivocadamente. O centro da doutrina de Cristo é a expiação através de sua morte. Ele suportou a cruz para que nós nunca tivéssemos que suportar a justa ira de seu Pai. Vítima foi morta, a vítima perfeita, mas também foi consumida pelo fogo sagrado sobre o altar de Deus. Nosso amado Salvador ofereceu-se a si mesmo a Deus, não apenas pela morte de cruz, mas pela consumação da alma que veio do horror de suportar o pecado humano. A tormenta das consequências do pecado irrompeu sobre a graça, aliás, sobre a cabeça inocente do grande substituto nosso, o Senhor Jesus. A nuvem de trovão descarregou seu terrível conteúdo sobre sua alma. Ele, colocando-se voluntariamente em nosso lugar, suportou o resultado dessa substituição. Devido ao seu infindo amor, Jesus tornou-se uma oferta pelo pecado, não por obrigação, mas por sua própria santa escolha. Cristo se ofereceu como sacrifício pelo pecado ao pecador, para que esse fosse feito justiça de Deus em Jesus, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Isso sabemos que essa grande verdade firmemente devemos nos apegar. O sacrifício que o nosso Salvador ofereceu antes de adentrar no lugar santíssimo, no Santo dos Santos, foi pessoal. Ele não está purificando nada no céu. Não sei aonde Ellen White tirou essa idiosincrasia de que Jesus fez uma obra inacabada na cruz e agora está ainda a purificar o santuário. Aonde? Lá é tudo santo e não há necessidade de purificação. A obra da cruz foi completa em todos os reclamos reivindicados pela justiça do Pai. O Senhor Jesus não trouxe diante de Deus o sacrifício dos outros ou os méritos dos outros, mas a sua própria vida e morte, porquanto derramou a sua alma na morte, quer dizer, o seu precioso sangue, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Ele me amou e se entregou a si mesmo por mim. Arão não poderia fazer isso. O sangue que ele ofereceu no altar não era seu. E se Arão pudesse, por qualquer imaginação estranha, ser obrigado a oferecer o seu próprio sacrifício, ainda assim teria sido apenas por si mesmo, já que essa morte significava para Deus a purificação do próprio pecado individual desse sacerdote. Está entendendo, meus amigos? Ele era santo, Jesus é santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores. E, portanto, quando ele assumiu o nosso lugar, foi para que pudesse oferecer de maneira pessoal e voluntária, o qual, nos dias da sua carne, com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Hebreus 5 e 7.
seu próprio sacrifício de sofrimento e de morte, entregando todo o seu ser como sacrifício em nosso lugar. Quando ele está pendurado desnudo no madeiro, não nos atrevemos a olhar, mas com lágrimas nos nossos olhos nós podemos adorá-lo, reconhecendo com o mais profundo amor como ele abandonou completamente tudo para beneficiar não a si mesmo. E alguém com conotação pejorativa assim dizia para ele, o Demas, o ladrão da cruz: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar. Isso foi dito no sentido mais enfático. Um sacrifício pessoal. Desse sacrifício ninguém poderia participar e depois adentrar no lugar santíssimo. Ninguém poderia compartilhar esse momento com ele. Nenhum homem estará na tenda, na congregação, quando ele entrar para fazer propiciação no santuário, até que ele saia depois de feita expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Levítico 16, 17. Mesmo por compaixão, não podemos entrar no santuário interior do sacrifício de Jesus. Em seus recônditos mais íntimos, eles são inacessíveis. Jesus pisa o lagar sozinho lá desde o Getsemane. Quem pode estar presente no jardim do Getsemane? Quem poderia ver o suor de sangue e ouvir o profundo gemido daquele poderoso coração? Nem os apóstolos conseguiram ver ele suando grossas gotas de sangue que corria até o chão. Olha que coisa linda. Que Deus, por sua graça, nos abençoe grandemente e possamos, aqueles que ainda estão a curso entre dois pensamentos, e possa confiar em Cristo para a sua salvação, descansando apenas na obra por ele consumada no Calvário. Amém.